Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje tratamos aqui sobre esse projeto do Executivo que regulamenta o transporte privado e individual de passageiros, como no caso do Uber e outros aplicativos que estão chegando aqui na cidade. Os nossos convidados são o vereador Reginaldo Pujol, o vereador Elisel, o vereador Cláudio Janta. Retomar esse bloco aqui, tratando mais um pouquinho ainda sobre essa discussão legislativa, no caso, como se diz no jargão futebolístico, né? A bola está com plenário agora, né, para a votação desse projeto. Muito se discutiu até um pouco antes dele chegar efetivamente para a votação, né, sobre acelerar esse processo, né? Se falava muito sobre essa questão de tensão que estava estabelecida na cidade, né? E se usou do regulamento interno, né, da Câmara para se acelerar um pouco mais esse processo. O vereador Cláudio Janta chegou a pedir vistas aí, né, para dar uma analisada maior no projeto. Sobre essa questão, vereador, de essa tensão que também se estabeleceu na cidade dentro dessa granalização, né, como é que isso, de alguma forma, repercute aqui nessa discussão em plenário desse processo? Bom, antes das eleições, mais precisamente na quinta-feira que antecedeu as eleições, eu dizia que era absolutamente razoável que um processo dessa magnitude não fosse votado assodadamente a 24 horas do pleito, a 48 horas do pleito. Acho que o simbolismo porque levou a se votar uma emenda, né, e com isso encerrar os trabalhos na data, dia 30 ou 29 de setembro, esse simbolismo deixa bem claro que houve uma meia conquista, porque, como eu disse anteriormente, nós ficamos impedidos de trabalhar essas 50 e pouco emendas e, quem sabe, reuni-la e reduzi-la num debate melhor e até, se fosse o caso, introduzir novas que viessem a surgir a necessidade. Mas agora, esse temor de que se dilate o prazo desapareceu. Com essa decisão nossa de, na quinta-feira da semana vindoura, nós votarmos pela manhã, pela tarde, e se necessário, inclusive pela noite, marcou data. O processo vai terminar de qualquer forma nesse dia. Eu espero que da melhor maneira possível. E isso, vamos dizer muito claramente, eu tenho muito temor. A experiência me diz o seguinte: toda vez que essa casa votou às pressas alguma matéria importante, ela se arrependeu depois. A pressa é inimiga da perfeição. E nós não somos perfeitos, mas temos que buscar a melhor eficiência, a melhor perfeição. Essas matérias que são decididas aqui no final do ano, em dezembro, no assodamento, olha, o governo precisa, olha, o governo não precisa, olha isso, olha aquilo outro, normalmente dá porcaria. Dá coisa ruim. Da coisa exemplo, que não merece. Foi a ex o ano passado, né? A ex o ano passado. O ano passado, na confusão, se fez um belíssimo projeto aí, todo mundo compartilhou, deu acho que unanimidade no final. Aí o Ministério Público foi lá, entrou com uma ação, cortaram pela metade. E hoje está tudo de novo começando. Então, não há nenhuma razão que determine que nessa hora tenha que se dar mais velocidade nesse processo do que já foi dado. Um processo como esse, que é um processo complexo, que tem as mais diversas implicações, nasceu de uma forma, já houve algumas mudanças consentidas pelo governo, tem outras que querem fazer e o governo não concorda, e mais ainda, tem várias coisas que o governo não tem opinião. Sai por um lado, sai pelo outro, mas que a Câmara tem opinião, tem a divergência interna, tem a forma de visão do assunto. Olha aqui, ó. Nem todos têm essa abertura esquerdista, aspas, do Adelin, nem desse sindicalista, aspas, que, pô, eu sou liberal, mas não quer dizer que tudo que o Adam Smith escreveu há 150 anos atrás eu reproduzo nos dias atuais. Só reconheço que o liberalismo é forma de enriquecer as nações, nisso ele tinha razão. No resto tem muita coisa que ele tinha e ou não tinha razão. Perfeito. Vereadora Adeli, compartilha dessa opinião, dessa questão dessa discussão aqui, né? Sim, nós temos que fazer um processo de readequação e revalorização da Câmara Municipal de Porto Alegre. O Ministério Público é o fiscal da lei, mas o Ministério Público
tem que cuidar. Não pode invadir competências da Prefeitura e da Câmara como tem feito sistematicamente aqui. E nós temos que ter a coragem, poucos têm aqui dentro da Câmara, bons companheiros, mas tem um medo de falar do Ministério Público da Justiça, um medo. Mas, gente, são 3 poderes. Montesquieu escreveu isso há muito tempo atrás e a gente tem que preservar o que é bom no passado. É bom que tenha um executivo forte, sereno, que se preocupa em executar, de fazer política de governo, tá? Administrativa. Tem que ter uma Câmara atuante, tem que ter um judiciário, tá? Que decida, tá? E um Ministério Público que é o agente da lei. Mas o Ministério Público mete o bedelho onde não foi chamado, tá? E onde não pode meter o bedelho muitas vezes. Nós temos quem tem o domínio da lei em Porto Alegre não é o Ministério Público nem a Justiça, é a Câmara Municipal, tá? E eu vejo que muitas vezes o Ministério Público, por ações, começa a questionar coisas que o Executivo faz. Eu fui vítima disso quando fui secretário da SMIC e vejo que alguns secretários que vieram depois capitularam diante do Ministério Público da Justiça, entendeu? Nós, por exemplo, temos várias leis aqui em Porto Alegre que são atrasadíssimas. Porto Alegre se confunde bar, restaurante, bistrô com casa noturna. A divisão é depois das 10 vira casa noturna. Isso é piada, né? Isso é piada. Eu tentei mudar isso, infelizmente fiquei pouco tempo na SMIC, mas peleei pesadamente e vou continuar peleando. Vamos botar ordem nesse negócio, entendeu? O problema é o comportamento das pessoas. Ah, tem problema na lei do táxi? Tem. Mas tem muitos problemas com o táxi que não tem problema na lei. Está no taxista. Ou em alguns poucos taxistas, né? Que acabam com a categoria inteira. Não? A zorra que fazem. Não? Pega alguns pontos de táxi em Porto Alegre, a gente sabe que é problema. Né? É chave de cadeia. Né? Isso não quer dizer que no Uber não vai ter isso também. Nós temos que ter algumas regras com os aplicativos para que não vire uma gandaia. Nem os uberistas vão achar que vai ser aquela Brastemp, né? Vão ganhar uma fortuna, porque daqui a 5 anos vão ter que mudar o carro, não tem isenção de IPI, que taxista tem, que as pessoas não sabem, que é um erro também, né? Tem que ter isenção de IPI para ônibus, se tiver que ter. Não? Perfeito. Vereador Janta, só para a gente encerrar essa questão mais institucional aqui diante desse projeto, né, que se falou muito em questão dessa tensão que se estabeleceu na cidade, né, a própria Câmara aqui montou um esquema mais complexo, né, para receber o pessoal, né, tanto dos taxistas como os defensores do Uber, né, com segurança e tudo mais, né, mas um posicionamento do senhor, né, a respeito dessa discussão que se estabeleceu e diante do peso dessa discussão aqui dentro do plenário também. Não, eu queria pegar um gancho do que o Adeli falou, né? Eu desde o início eu quero saber o seguinte: nós vamos regulamentar a questão dos aplicativos. Eu quero saber se a questão dos aplicativos tem cobrado muito isso do Executivo. O João sabe disso. Eu quero saber se a questão dos aplicativos vai ser igual à questão dos táxis em Porto Alegre. Tem uma lei, o que a Adeli disse ali é verdade. Tem ponto de táxis, né? Que as pessoas chegam e se assustam de pegar o táxi. Estão completamente fora da lei do táxi. Totalmente. Fora da lei do táxi. Fora da lei do táxi. Os próprios taxistas dizem isso. Né? O Adeli, quando teve na SMIC, né, rasgação de seda, não é nada, né, ele fez um grande papel para a cidade de Porto Alegre. E hoje as pessoas querem saber como o centro de Porto Alegre vai ser entregue para a cidade de novo. Né? Porque não é cumprida a lei. Né? Hoje tu vê desde venda de bergamota no centro de Porto Alegre, a roupa, a eletrônico, aparelho de barba, a perfume, tudo que não pode. A lei não permite isso. A lei não permite isso. Né? Então nós vamos fazer uma lei de aplicativo aqui, vamos se debruçar nessa lei de aplicativo, né? Vai ser uma grande lei, eu tenho certeza, convicção disso, né? Tanto para as pessoas que trabalham no aplicativo, tanto para os taxistas de Porto Alegre, vai ser um exemplo no Brasil. E quem vai cumprir? A EPTC vai cumprir? A EPTC não cumpre nada, a EPTC só multa as pessoas, né? Só multa as pessoas. Né? Então, esse é o critério, esse é o que se pergunta há muito tempo. E as empresas vão cumprir?
Que esse é um Uma segundo das passo empresas aí diz também. que não precisa de regulamentação. Né? Então, esse é o grande ponto de... Né? Como é que vai ficar o negócio? Nós fizemos várias leis aqui na Câmara, leis maravilhosas. Leis que a cidade seria um esplendor, essa cidade. Né? Uma delas, eu volto a dizer, é o centro de Porto Alegre, que é o centro das pessoas. Tu poder andar nas calçadas de Porto Alegre. E tu não consegue andar mais na calçada. Nós temos um camelódromo lá, que é para isso, temos um camelódromo da Restinga, que está lá o camelódromo da Restinga lá, e as pessoas invadindo as calçadas da Restinga. Então, coisas que nós precisamos ter uma cidade comprometida com o que essa Câmara executa. E aí eu concordo com a Adeli. Né? Essas coisas o Ministério Público não vê. Essas coisas não vê. Isso aí o Ministério Público não vê, é cego. Né? Essa parte o Ministério Público é cego. Essa parte de exercer o direito do cidadão, o Ministério Público é cego. Mas aí ele quer legislar aqui na Câmara, muitas vezes vem legislar aqui na Câmara. Questões que nós estamos discutindo, estamos fazendo, vem legislar. Questão de transporte, muitas vezes o Ministério Público legisla no lugar da Câmara. Né? Várias outras coisas. Né? Então, eu acho que essa questão nós vamos discutir. Eu acho que esse clima de Grenal, tudo em Porto Alegre é Grenal. Tem que tirar a árvore para melhorar o Guaíba, é Grenal. Tem que pintar a faixa, é Grenal. Tem que fazer ciclovia, é Grenal. Não existe um meio termo nessa cidade. Né? Então, não existe uma forma de discutir essa cidade. Então, acho que isso aqui, desde o início eu disse, isso aqui não é uma cidade sem lei. Okay. Né? Então, nós temos que ter uma lei. Nós queremos fazer uma lei que regulamente essa questão. E essa lei ela é baseada no CONATRAN, essa lei é baseada numa lei que exige que as pessoas que carregam outra vida dentro, né? Tem um seguro. Quem vai pagar o seguro? As seguradoras já asseguram que a pessoa está fazendo um transporte, eles não pagam o seguro. Não pagam a vida que está ali dentro. Como é que fica essas questões? Então, tudo isso nós queremos discutir. Deixa a gente tentar um pouquinho em algumas questões, algumas emendas aqui, né? Para a gente também já encaminhando para o final aí, mas discutir alguma questão mais específica. Por exemplo, o vereador Pujol tem uma emenda que diz o seguinte, né? Que a empresa precisa informar mensalmente a Receita Municipal os valores recebidos, né? Durante esse processo de transporte, né? Bom, aí tem o seguinte, eu rigorosamente tenho uma emenda, que não é essa. Tem muitas que eu assino aí como líder do governo. Tá? Essa que tu está me referindo é um dos casos concretos nesse sentido. Tá? Assina como líder? Assinei como líder, perfeito, por solicitação do governo que fosse colocada essa emenda que deve ser uma das últimas, isso, se não me engano. Isso. Se não me engano, deve ser 50 e poucos. 56. 56. Tá, essa é emenda de ultíssima hora. Que tem que pagar o ISS sobre isso. Hein? Ele tem que pagar ISS. Né? É isso aí. Isso é uma emenda que nós colocamos apressadamente a data dessa emenda é do dia da discussão. Quando nós observamos que não ia dar para discutir melhor essa emenda com as demais bancadas, aí eu fui para a tribuna, como diz na linguagem, nós dissemos Murcília, enquanto providenciavam que eu pudesse assinar a emenda e apresentar. Então, é uma coisa que eu acredito que isso seja uma obviedade total. Por tudo isso que foi dito aqui, não há de se crer que nós fizemos um paraíso fiscal exclusivamente para quem vai transportar passageiro em Porto Alegre utilizando o aplicativo. Bom, o aplicativo ele cobra um percentual sobre a operação. Sobre esse percentual tem que pagar ISS, um imposto sobre serviço. Então eles vão ter que pagar sobre a parte que lhe cabe desse latifúndio. Porque aí vem o seguinte, né, Adeli, é um negócio que quem é mesmo que detém o comando desse, é o detentor do aplicativo, e os outros todos são seus terceirizados, ou se tu vai transferir tudo que é encargo para o terceirizado e para o detentor do aplicativo ficar só com o resultado, não me parece que isso seja uma política correta. Então, veja bem, para levantar só um acaso, uma das raras emendas que eu assinei, e são 4, uma minha, convicção pessoal minha, não perguntei para o governo se era boa ou não, e 3 outras solicitadas pelo governo. Certo? Perfeito, perfeito. Vereadora Adeli, diante desse processo de emendas...
Eu acho que algumas vão ensejar grandes debates sobre a questão dos táxis serem cadastrados, emplacados em Porto Alegre. Me parece bem razoável essa questão, porque nós estamos aí defendendo a questão local, né? Porque isso também é extremamente importante para nós. A questão da placa vermelha, há de se estudar a questão legal, que o Janta apontou aqui. Identificação do veículo, por exemplo. Não, eu acho que identificação não, porque são coisas diferentes. Veja, o táxi é uma permissão, uma concessão pública, na verdade é uma concessão, portanto é um serviço público. Tá? O Uber e suas plataformas diversas são serviços de utilidade pública, são questões diferentes, elas não podem ser igualadas, né? Porque senão vira tudo a mesma coisa, nós vamos fazer o táxi 1, táxi 2. Por exemplo, na Argentina nós temos o táxi e temos o remis. O remis não tem identificação nenhuma. Eu sou radicalmente contra a questão da identificação. Né? As pessoas têm que ser responsáveis, tem um aplicativo, que lá você vê quem está dentro do carro, como é que ele corre, como é que ele anda. Enfim, são coisas diferentes que a tecnologia nos ajuda nesse sentido. Né? A discussão em particular, só desculpa, dele é o risco também da pirataria, né? Se não identifica nada, aí todo mundo... Tem esse problema da pirataria, e já tem táxis clandestinos, piratas em Porto Alegre, como tem outras coisas que o Janta acabou de colocar aqui. Não? É a privatização da coisa pública, do espaço público. Né? E vem esse papo, o cara precisa trabalhar. Não, todos precisamos trabalhar dentro da lei. Tá? Você não pode ser um cirurgião se você não tem a formação adequada. Você pode ser cirurgião se você for médico formado e tiver CRM. Tá? Tem algumas coisas que você pode fazer que não precisa dessa qualificação técnico-profissional, mas tem regras. Né? Você não pode abrir uma loja se você não tem um alvará, não tem um PPCI, etc e tal. Perfeito. Vereador Janta, algumas questões também dentro desse processo de emendas, questão das taxas, né? Por exemplo, tem essa taxa de gerenciamento operacional, né? Questão que o senhor coloca também de taxa de uso viário, né? Uso viário urbano, né? Que se estabeleceriam além do imposto, né? Do ISS, né? Não, nós estamos, o que eu digo, né? Cai a emenda 3, nós temos essa outra emenda. Né? Então, alguma coisa vão ter que pagar. Né? Isso aqui não é terra de ninguém. Vem para cá, usa nossas avenidas, né? Engarrafa mais o nosso trânsito e não paga nada. Não paga nada. Aí o táxi tem que pagar, a lotação tem que pagar, o ônibus tem que pagar, o transporte escolar tem que pagar e não paga nada. Né? Algum imposto tem que pagar. Isso aqui não é a terra de ninguém. Né? E aí dá a liberdade de se ver hoje em dia. O argumento, né? As pessoas têm que trabalhar, nós temos que gerar emprego, mas um emprego legal. Né, um emprego honesto, legal e social. Legal, né, um emprego legal, um emprego que as pessoas cumpram as questões sociais e legais. Né? Esse argumento, nós estamos vivendo uma crise de emprego, agora por causa disso nós vamos liberar, vai liberar tudo. Né? E quando a gente fala em identificar a questão do aplicativo, por causa disso, senão tu vai virar uma gandaia. Hoje em dia já tem cara que se cadastrou no aplicativo, saiu do aplicativo, tem a maquininha do cartão de crédito, está trabalhando no clandestino. Fazendo. É clandestino do clandestino. Né? Clandestino do clandestino. Onde é que nós vamos chegar? Então me dá o direito de ir a Novo Hamburgo, comprar um monte de sapato, ir parar numa loja e começar a vender. Né? Aí tem colega meu aqui que fala, hoje já tem aplicativo para médico. Eu quero ver a aberração que vai ser, tem aplicativo para médico. Já existe aplicativo para médico. O Adeli falou bem, hotelaria, já tem aplicativo para aluguel, já tem aplicativo para hotel, já tem aplicativo para médico, tu entra lá no aplicativo, cardiologia, o cara vai lá e te atende. Né? Não precisa mais de Unimed, não precisa mais de plano de saúde nenhum, não precisa mais de nada. Tu vai direto no aplicativo, baixa, o cara vai e te atende. Então, quer dizer, quando é no meu pé, o sapato aperta. Quando é no dos outros, é liberado. Para a gente encerrar a última rodada aqui dos nossos convidados,
aquele poder de síntese só para as despedidas. Começa com o vereador Reginaldo Pujol aqui, palavra final aqui, vereador. Bom, olha, eu termino como comecei, dizendo da minha alegria de ter participado dessa programação da nossa TV Câmara, que aliás tem uma peculiaridade, né? Eu até comentei no intervalo que nós estávamos concordando muito entre nós, podia que para algum tipo de ouvinte perca a validade da sintonia. E gostaria de ver aqui um debate acirrado entre nós. Mas me parece que é lógico que a grande maioria das pessoas de bom senso entendam que, terminado esse pleito, que foi bem disputado, não terminado definitivamente, mas em fase de conclusão, nessa despedida do período legislativo, da legislatura, que a gente não se redima, mas se apresente dentro da sociedade com o dever cumprido. E o dever cumprido impõe que alguns assuntos não possam ficar guardados ad eterno e outros têm que ficar encaminhados, e alguns deles, no caso, nós estamos discutindo a hipótese certa, seja definitivamente decidido, sem nenhum apressamento, assodamento, como eu disse que anteriormente quiseram fazer, mas com reflexão, com responsabilidade e, sobretudo, reconhecendo a necessidade de que a modernidade tem que ser enfrentada. Perfeito. E que a lei não pode ser outra coisa senão a resposta a uma exigência social, que é o caso concreto. Perfeito. Obrigado, vereador. Vereador Adeli, recado final. Antes de qualquer coisa, transporte coletivo de passageiros com qualidade. Não ônibus pegando fogo na avenida, essas calheiras que botaram aí, pintaram e nos enganaram. Lotação transversal, mais linhas de lotação, menos carro particular na rua. Uso do táxi é mais rápido, não paga estacionamento, flui melhor. Mais Uber e outros aplicativos que funcionem, com regras. Isso que nós queremos. Uma cidade para as pessoas. Menos grenal político, menos jogo de cena, menos de um meter o bedelho no serviço do outro. Essa Câmara tem que ter altivez. Altivez. Nós não podemos nos dobrar diante de interesses econômicos, nem diante do Executivo, nem diante do Judiciário, nem diante do Ministério Público. Perfeito. Obrigado. Vereador Janta, recado final. Olha, eu acho que o papel dessa Câmara é cumprir as leis federais, né, principalmente, estadual, agora principalmente é procurar o bem de todos, né, e de todos num todo mesmo, e regulamentar as questões. Né? Nós não queremos aqui prejudicar a população, agora também não queremos prejudicar as pessoas. Os aplicativos num todo, não só os aplicativos de transporte individual de passageiro, o coletivo também, as lotações, o transporte escolar, o transporte de frete, o transporte de barco que é previsto na lei original que vem para a Câmara, o transporte de ônibus, todos eles têm que ser regulamentados. Todos eles têm que ter regra clara para a senhora e para o senhor que vão usar esse instrumento e para as pessoas que vão estar trabalhando. As pessoas que estão na direção são trabalhadores, eles têm que ter os seus direitos adquiridos. Perfeito. Por isso nós estamos aqui nessa casa, por isso que essa casa existe, para fazer as leis e para exigir que essas leis sejam cumpridas. Perfeito. Quero agradecer aos nossos convidados, aos vereadores que participaram aqui do programa. E o objetivo era esse, né? Trazer esse debate, essa visão um pouco mais legislativa da questão, né? Já que, como falei anteriormente, né, a bola está com o plenário agora, então vai seguir o jogo aí no próximo dia 20, né? Com essa discussão e a votação, sequência da votação do projeto que regulamenta os aplicativos aqui na cidade. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por acompanhar aqui a programação da TV Câmara. Todos os detalhes sobre o nosso trabalho estão lá no nosso Facebook, vai lá, acompanhe, visite. E a gente vai agradecendo mais uma vez, ficando por aqui e convidando você a nos acompanhar no próximo programa. Um grande abraço e até lá.